Vamos aos destaques do programa desta semana. Tribunal de Justiça do Ceará inicia a terceira semana estadual de sentenças e baixas processuais. A AMC divulga estatísticas sobre o número de infrações mensais por uso de celular no trânsito. A gente fala ainda da Previdência da OAB Prev e as dicas para quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Todos esses assuntos que são destaques no Judiciário, você fica por dentro aqui no programa Mundo Jurídico. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Jurídico. Para agilizar a análise de processos, o Tribunal de Justiça do Ceará realiza até o dia 25 de outubro a terceira edição da Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais. O esforço concentrado que ocorre anualmente já movimentou quase 180 mil processos, somando as duas edições anteriores, 2017 e 2018. Desse total, foram cerca de 96 mil ações baixadas e mais de 81 mil processos julgados nos dois períodos. A iniciativa, que envolve todas as unidades judiciárias do Estado, também objetiva cumprir metas e melhorar as estatísticas processuais. As varas que durante a mobilização estiverem implementando o sistema de automação de julgamento eletrônico realizarão a força-tarefa de 29 de outubro até o dia 4 de novembro deste ano. A Semana de Sentenças e Baixas é uma ação conjunta entre a Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará e a Corregedoria Geral e conta com o esforço de magistrados, servidores e colaboradores que atuam em varas e juizados. E a AMC divulgou estatísticas sobre o número de infrações mensais por uso de celular no trânsito. Pouca gente sabe, mas o uso do celular com fones nos dois ouvidos é caracterizado como uma infração média, gerando multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator. Já conduzir o veículo com o aparelho em mãos é infração gravíssima, gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47. Enquanto aguarda o trânsito fluir, manipular o aparelho celular também pode gerar punição. O uso do celular ao dirigir foi motivo para 10.653 autuações na capital somente no primeiro semestre deste ano. Ainda de acordo com a AMC, foram em média 1.700 notificações por mês pelo mesmo motivo. Mesmo assim, foi percebida uma redução de 14,6% nesse tipo de infração, se comparado ao mesmo período do ano passado. É uma redução significativa, justamente porque nós estamos falando de um fator de risco, que hoje é um dos principais fatores de risco que causam a acidentalidade viária. A AMC também adverte para os riscos causados pelo acesso ao aparelho na direção e faz uma ressalva ao uso do suporte, porém com limitações. Quando você está utilizando o celular, como é a forma mais usual hoje, olhando, manuseando esse celular, você está aí nesse momento com 2 sentidos a menos. Além da atenção que você usa para esse dispositivo, você tem a questão da visibilidade também. Então, esse tipo de elemento, esse tipo de situação, de comportamento, hoje é responsável por um grande volume de acidentes. Seu Rodrigues segue a lei à risca. O que o senhor faz quando o celular toca, quando alguém manda mensagem? Eu procuro um primeiro lugar para estacionar e dou uma olhada, né? É assim que eu faço. De moto, muitos condutores falam ao celular com o aparelho dentro do capacete. Esta motocicleta afirma nunca ter feito tal procedimento. Aí a gente tem que ir para o acostamento, né, e atender, né? E vamos agora à entrevista com Hervélte César, que conversa com Vanilo Carvalho, educador jurídico e advogado, sobre os 31 anos da Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil completou no último dia 5 de outubro 31 anos de existência. E para fazer uma análise sobre a nossa Carta Política, nós recebemos agora em nosso estúdio o educador jurídico, professor, advogado e membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo aqui novamente no estúdio do programa Mundo Jurídico. O prazer é todo meu, Hervélte, e à sua disposição. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui os 31 anos da nossa Constituição da República Federativa, principalmente dizendo aqui o seu sentimento do que é uma Constituição para o Brasil, qual a importância da Constituição para um país. 5 de outubro de 1988. Eu era acadêmico de Direito nessa época. E imagino que você também. E a gente vivia uma época realmente de euforia. Verdade.
uma época de euforia pelo fim da ditadura militar, uma época de euforia pela formação da Assembleia Nacional Constituinte, que é lá onde se gera uma Constituição popular, onde se gera uma Constituição democrática, onde se gera uma Constituição promulgada, que foi o caso da Constituição de 1988. Que foi o exercício do poder constituinte originário. Que é justamente o poder de se elaborar a Constituição de forma democrática. Verdade. Então, aquele momento realmente foi um momento de euforia. Foi um momento que comungou com a minha euforia da juventude, euforia pelo direito e euforia por um país novo, um país que fosse baseado em leis de direito, leis democráticas, leis baseadas nos princípios gerais dos direitos humanos, da igualdade, da liberdade e de uma mais equitativa distribuição de renda. Quer dizer, a Constituição nasce ali desse ânimos tão favorável. E continuando com esse preâmbulo, eu te digo que a Constituição ela é feita para dar uma estrutura estatal e que seja uma estrutura estatal baseada em normas de direito, com o fim de limitação do próprio poder do Estado e com o fim de evitar e chegar a uma meta, de evitar uma desorientação, né, de evitar esse Estado que possa ir além das suas atribuições que são dadas pelo próprio povo, de evitar que o Estado haja contra o povo, mas sim que faça com que haja a favor do povo. Metas essas estabelecidas por meio de normas programáticas. De normas programáticas e de normas principiológicas. Inclusive, a Constituição também é classificada como uma Constituição programática, né? Verdade. É uma Constituição que vai dar ali a espinha dorsal do Estado brasileiro. Essa é a função e a própria essência da Constituição. É a lei maior, é a carta maior, é uma carta de princípios e é uma carta de metas. A nossa Constituição, ela é promulgada, escrita, rígida, dogmática e também é tida como analítica. Ou seja, a nossa Constituição ela é muito minudente. Você acredita que haveria essa necessidade de ter uma Constituição tão detalhista? Olha, todas as Constituições, eu poderia até dizer que todas as leis, mas a gente está falando aqui de Constituição especificamente, todas as Constituições, elas são textos, diplomas legais, né, no alto da pirâmide da hierarquia das leis, são Constituições que são filhas do seu tempo. Né? Quer dizer, nenhuma Constituição é um ser alienígena. Verdade. Que surgiu do nada ou fora de nós mesmos, sociedade. Eu faço essa pergunta porque há quem diga que houve um certo exagero no que diz respeito aos direitos e garantias. Mas há de se entender que nós havíamos acabado de sair de um período, de um regime de exceção. Talvez tenha sido por isso que a nossa Carta acabou tendo esse cuidado de trazer um maior número de direitos e garantias fundamentais assegurados através de uma carta política. Olha, se a gente pegar o constitucionalismo do século XIX, a gente vai perceber que ali, após a Revolução Francesa, todas as constituições elas foram constituições que foram moldadas, que nasceram do espírito liberal burguês da Revolução Francesa. Né? Muito resumidamente, eu poderia dizer que as constituições elas nasceram de um liberalismo político e, posteriormente, junto com isso, de um liberalismo econômico. Ou seja, a obrigação do Estado era a proteção dos direitos e garantias individuais, a priori. Depois, com a concomitância do progresso histórico, surge outro tipo de onda constitucional, que a gente vai ver aí a chegada dos direitos coletivos, dos direitos sociais, que tão marcadamente se encontra nas constituições da primeira metade do século XX. Ou seja, as constituições elas vão ali se adequando às exigências da própria sociedade. Então,
aqui no Brasil, que não foi só aqui no Brasil, né? Se a gente pegar a América Latina, a gente viveu um período duríssimo, né? Um período que, por incrível que pareça, alguns tontos falam com nostalgia, esse período era um período de cerceamento de direitos individuais. Então, a Constituição de 88, ela vem magnificamente detalhar, nos termos que você mesmo usa, um elencado de direitos e garantias individuais, notadamente no seu artigo 5º, que são direitos individuais que precisavam, naquele momento, dar um reforço, porque, poxa, como é que se passou décadas sem a garantia do Estado àqueles direitos? E muito pelo contrário, o Estado sendo o próprio opressor de direitos que são direitos fundamentais. Então, mereceu sim aqueles direitos serem previstos, notadamente no artigo 5º da Constituição. Vale ressaltar aqui, já dentro dessa perspectiva, a questão das dimensões dos direitos, né? Ou gerações, né? Como queiram. São direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira. Hoje fala-se, inclusive, em direitos de quinta dimensão. Primeira dimensão seria justamente exigir um não fazer por parte do Estado, para assegurar, para garantir as liberdades. Depois vieram os direitos ou gerações de segunda dimensão, que eram justamente exigir um fazer por parte do Estado, quando surgiram os direitos sociais. Então, assim, dentro dessa noção, esses direitos não são superados, né? Não vão sendo superados um pelos outros, né? A segunda geração superaria o de primeiro, de terceiro, de segunda. Esses direitos são somados, são conquistados. Verdade. Não se fala de superação, né? Pelo contrário, né? Se fala de florescimento, né? Como Verdade. Se os direitos de primeira geração, né? Que, como você disse, né? Uns autores falam em geração, que é um nome interessante, porque tem a ver com o fato histórico, né? Verdade. Como a gente comumente fala, minha geração, né? Diz respeito ao tempo, né? Mas outros falam de dimensão, que também é um nome muito bom, né? Parece que até amplia mais. Eles nascem fruto de um fato histórico, não quanto à sua existência, mas sim quanto à sua revelação, e a gente poderia dizer até quanto à sua positivação. Então, primeira geração, aqueles direitos básicos ali, tão lembrados pelo lema da Revolução Francesa, de liberdade e de igualdade. Eu poderia até dizer que o direito à vida, todos de primeira geração, o direito de liberdade e o direito de igualdade, eles são a célula máter de todos os direitos revelados nas gerações ou dimensões seguintes. Então, quando a gente fala de ecologia hoje, né, que é um tema tão palpitante, que deve ser enfrentado, como eu até lembro agora a iniciativa do Papa, né, algo impressionante, né, algo que vai ser já é pela realização do Sínodo Panamazônico, já é uma verdade, está acontecendo, né? Tá ali, a gente encontra um líder mundial da dimensão dele ali, enfrentando de peito aberto essa realidade da ecologia, que eles chamam de ecologia integral, é um termo, né, a ser posto aí para os nossos ouvintes a pesquisar, um termo fabuloso, quer dizer, ele enfrenta. Ora, como se falar, portanto, de ecologia que alguns juristas, constitucionalistas, ou direito à preservação do meio ambiente colocam como direito de quinta, né, variando aí, ou de sexta geração, variando aí do estudioso, do doutrinador, mas como não se falar disso sem se falar do direito à vida? Verdade. Muito pelo contrário, né? Isso está intimamente ligado, nasce do direito à vida. Inclusive, por falar em quinta geração, nós temos um grande jurista aqui na área constitucional, que é o Paulo Bonavides, que ele criou a quinta geração de direito, redundando na questão do direito à paz, né? O direito à paz seria um direito de quinta dimensão, na visão de Paulo Bonavides. Nascido de um fato histórico revelado, percebido, de um fato histórico que foi o final da Segunda Guerra Mundial, né? Verdade. Uma questão também que eu gostaria de chamar a atenção é de que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida. Ele pode ser excepcionado no caso de guerra, não é verdade? O direito é bom porque temos várias vertentes doutrinárias, né? Essa, inclusive, né? Mas, de toda forma, o que é sempre complexo, né? Quando a gente vê ali a questão dos anencéfalos, né? Quer dizer,
Né? E você definir o que é vida, qual é a obrigação do Estado. A obrigação do Estado é defender a vida, mas onde está a vida? Verdade. Né? E você, às vezes, fica assim, eu mesmo, né, fico olhando aqui as conquistas espaciais ali, né? Assim, só por deleite, e às vezes eu vejo assim, poxa, encontrou-se vida lá num lago, em Marte. Aí eu disse, poxa, então aquilo é vida e né, do bebê não é, então é complexo. Né? Vanilo, eu gostaria que você fizesse aqui uma avaliação da evolução constitucional ao longo do tempo aqui no Brasil, desde a nossa primeira Carta Magna, mas eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro-Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o professor, educador jurídico, advogado e membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre, na verdade, eu solicitei que o senhor fizesse uma análise da evolução constitucional no Brasil ao longo dos anos. Velho, que pergunta é essa, né? Porque isso aí iria exigir da gente aí dias para a gente ter uma conversa boa, uma conversa, né, que lembrasse os pontos principais dessa evolução histórica constitucional. Ora, isso vai nos levar a 1822, pelo menos, né? Só para a gente ter um começo ali de uma data formal, né? Uma data entendida como a independência do Brasil e quando o Brasil se torna soberano. Ora, a gente fica pensando, poxa, o Brasil se tornou soberano por conta de quê? De um trauma político gigantesco, que foi a separação do Brasil da sua metrópole, apesar de que em 1815 o Brasil já era entendido como um reino unido, equiparável no status a Portugal e Algarves, mas aí por conta lá da Revolução do Porto de 1821, da volta de Dom João para Portugal, da tentativa de inversão do metropolismo, né, de saindo a sede da metrópole do Império Português do Rio de Janeiro e voltando para Portugal, a gente diz assim, poxa, mas o Brasil tornou-se independente e agora? Esse agora, ele foi respondido pela Constituição de 1824, né? Uma Constituição que cumpre o seu papel de dar uma estrutura ao novo país ali surgido, de dar uma estrutura, de dar um corpo, de dar uma espinha de normas ao seu país. Então, a Constituição, ela é muito bem-vinda, porque a gente pode até imaginar ali, século XIX, se estava constitucionalizando-se o Ocidente. Muitas constituições, inclusive constituições europeias, elas vêm bem depois da Constituição de 1824. Então, eu poderia aqui, sucintamente, por conta do tempo, dizer o que a Constituição de 1824 fez de melhor. Ela estruturou o país. Certo. Ela deu condições de o país criar suas instituições e, lhe diria até, deu condições do país criar uma integridade, inclusive territorial. Depois da Constituição de 1824, né,
Sim. Nós tivemos mais 6 ou 7 constituições, né? Salvo engano. Dependendo aí, né, do pensamento. Mas, bom, a segunda, primeira Constituição republicana, né? Surgida de um golpe de Estado verdadeiramente pequeno, sem nenhum tipo de participação popular, mas traz ao Brasil uma nova forma, que é a República, traz ao Brasil o presidencialismo, traz ao Brasil uma tentativa de copiar os Estados Unidos da América através justamente disso, de república, de deixar de ser monarquia, passar a ser república, de deixar de ser parlamentarismo, passar a ser presidencialismo, de transformar, nem que seja formalmente, o que outrora eram províncias de um Estado unitário a Estados membros agora de um Estado federativo. Eu diria que essa foi a grande transformação que a Constituição de 1891 trouxe. Depois daí a gente encontra a Constituição de 1934, que também, como todas as outras, e como vai ser até a Constituição de 1988, nasce de um trauma político, que foi a Revolução de 30. A Revolução de 30, ela dá fim ao chamada política café com leite oligarquista, formalmente oligarquista, a chamada República Velha, e ela, por muitos, é tida como a Revolução Burguesa do Brasil, né? Quer dizer, a nova classe burguesa, já muito mais urbana, já muito mais, né, com o princípio de industrialização, ela chega ao poder. Essa foi a de 34. Essa foi a de 34, nascida de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi uma Assembleia Nacional Constituinte que trouxe uma vanguardia constitucional. Por exemplo, só para citar 2 exemplos que demonstram isso, pela Constituição de 1934 é elevado à norma constitucional o reconhecimento de direito a voto à mulher. E também uma Constituição que trouxe capítulos de intervenção do Estado na economia, já fruto daquilo que eu falei para você, que são os novos tempos de direitos sociais. Né? Depois a de 34, após ela dura pouco, porque o presidente se transforma formalmente em um ditador, né? E em 1937 ele mesmo outorga, né? A de 34 foi promulgada, foi popular, porque tinha Assembleia Constituinte, mas em 34 de 37 ela é outorgada, imposta pelo Getúlio Vargas, que se torna um ditador de fato e perdura esse governo que se chama Estado Novo até a Constituição de 1945, que por incongruências da política, da geopolítica, ele acaba por cair e surge uma nova Assembleia Nacional Constituinte, portanto, dá-se dessa Assembleia Nacional Constituinte uma nova Constituição promulgada, popular, representativa, e redemocratiza-se o país com a Constituição de 1945, né? Ali naquela época, você veja como é interessante, né? Ali naquela época também se vive um momento de euforia, né? De Brasil com progresso, de Brasil mais igualitário, de Brasil mais democrático, mas isso tudo também vai por água abaixo com o golpe militar de 31 de março de 1964. Ou seja, outro grande trauma político. Uma grande ruptura. Uma grande ruptura. Teve uma ruptura em um estabelecimento, em um status quo institucional, acaba aquela Constituição e surge outra. Né? E essa outra, ela surge em 1967, né? Que foi uma Constituição outorgada porque, apesar de ter sido votada pelo Congresso Nacional ali, né, não faz de conta de Assembleia Nacional Constituinte, ela foi manipulada pelos militares, e a de 67 nasce, né, demonstra um Estado autoritário, um Estado centralizador, um Estado de repressão aos direitos individuais, piorado com o ato institucional de 13 de dezembro de 1968, que é o famoso AI-5, e depois ainda ali constitucionalmente através da emenda constitucional número 1 de 1967, que já é pacificamente entendida pelo Supremo Tribunal Federal como uma nova Constituição. E os movimentos para a criação da nossa atual Carta Política
tiveram início mais ou menos no começo da década de 80, que culminou com o movimento pelas diretas já, né? O movimento Dante de Oliveira, né? Acho que creio que foi em 1985. É chamada Emenda Dante de Oliveira. Emenda Dante de Oliveira, né? E que acabou com a consecução, né, da nossa Carta Magna, né? Em 5 de outubro, a promulgação de 1988, né? Carta esta que vigora até hoje e que alguns, né, estudiosos da área comentam que está na hora de se pensar em uma nova Constituição. O que é que o senhor acha dessa frase? O senhor concorda? Com respeito aos colegas estudiosos, eu acho que eles deviam estudar mais. É verdade. Porque essa crise, que eu entendo como a pior crise que nós vivemos na história republicana, né, o retrocesso, ou então caminho para uma espécie de sociedade totalmente anacrônica, totalmente anti-igualitária, né, totalmente de retrocesso, né? Essa crise, eu acho que ela poderá ser salva pela Constituição atual. Ainda é uma Constituição muito atualizada, né? Totalmente. Quando a gente vê a Constituição de 1988, em 1988, equiparar os princípios e equiparar os dispostos positivados ali no mesmo pé, a gente fica assim, poxa, que bacana que isso aconteceu, né? Críticas contra ela, a gente vê assim, a questão do controle externo do judiciário. Mas era um ponto, né, que eu, embora nós estamos já com um tempo bem reduzido, estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria uma avaliação sua sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ele é o guardião da nossa Carta Magna e diante de um estado de ativismo judicial e até mesmo falta de controle externo, né, da atuação do Poder Judiciário, qual a análise que o senhor faz do papel do Supremo Tribunal Federal diante da nossa Constituição? Outra pergunta que merecia só um programa para isso. Mas eu poderia lhe dizer que, poxa, que situação delicada, né? Porque como controlar um papel de guardião da Constituição externamente, né? É muito delicado. Eu ainda aposto na fidelidade institucional, na fidelidade do poder judiciário. É essa aposta que eu faço, em duas apostas. Uma é a aposta da própria vigência constitucional atual e a outra é a aposta no entendimento que o STF bem entende de ser guardião da Constituição. Vanilo, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença. Deixa aqui o convite para que o senhor retorne outras vezes para aprofundarmos mais um pouco o tema e abre agora espaço para as suas considerações finais. As minhas considerações finais são a de que uma coisa eu lamento nesse 5 de outubro de 2019 é que eu acho que deveria ter tido, nesses tempos que eu entendo como tempos sombrios que o Brasil vive, eu acho que deveria ter tido uma luz festiva para a comemoração do 31 anos da nossa Constituição, e é isso aqui que eu quero colocar para o seu programa. Obrigado. Ivelise Maia. A previdência privada vem sendo bastante procurada no Brasil. E a gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. E os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais sobre a OAB Prev Ceará, é só ligar para este número 3464-3995. Vamos agora acompanhar a entrevista de estúdio com Hervélte César, que conversa com Liduína Gama, coordenadora comercial de licitações, e com Luiz Eduardo, procurador de Justiça. A licitação é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o poder público. A licitação é disciplinada pela Lei 8666 de 1993. E para falar sobre licitação, nós conversamos agora com a administradora de empresas, coordenadora comercial e autora do livro Prático de Licitações, Dicas para o Licitante por um Profissional, Liduína Gama, e com o Procurador de Justiça, Luiz Eduardo, que tem uma participação especial na obra. Doutora Liduína, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Olá. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores
um pouco sobre licitação. O que é licitação e qual é a lei realmente que a disciplina? Pronto. A lei de licitações, ela é de 1993, né? É a lei 8.666. E o licitante, para participar de uma licitação, ele tem que saber o que a gente chama da coluna dorsal, que são as modalidades, os tipos, os prazos e os limites, né? Então, assim, e também essas modalidades que abrange o pregão eletrônico e o presencial, né? E a licitação, conforme a lei, ela destina-se a garantir a observância aos princípios constitucionais, né? Que é a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, que a gente chama de LIMP, né? E a licitação, ela destina-se, na realidade, cumprir o edital e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Doutor Luiz Eduardo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da licitação para o poder público contratar e destacasse aqui também para os nossos telespectadores, tendo em vista que nós temos estudantes de direito nos acompanhando, quais são as modalidades e os tipos de licitação, tendo em vista que ainda há uma grande confusão relacionada à modalidade e tipo. Olha, a licitação visa especificamente garantir ao poder público um melhor preço e um melhor serviço. Ao mesmo tempo que visa garantir ao poder público o melhor preço e o melhor serviço, visa também assegurar aos particulares que possam contratar com o poder público sem grandes percalços, ou seja, garante e define as obrigações daquelas pessoas que contratam com o poder público e também obriga o poder público a cumprir com as obrigações ao licitante. Como é uma forma de contrato, e a melhor forma de contrato é aquela que estabelece as regras específicas para cada um, seja para o licitante e para o poder público, então, quanto mais esta lei especifica as obrigações e direitos de cada uma das pessoas que participa, melhor. E é isso que está a acontecer. Dentro em breve nós teremos uma nova lei e essa nova lei aprimorará todos os detalhes referentes a direitos e obrigações que existem na Lei 8.666 e que às vezes não ficam bem definidas, mas que a próxima lei tenta evitar todos aqueles tipos não bem definidos. Doutora Liduína, além da Lei 8.666, nós tivemos uma nova modalidade, podemos dizer assim, de licitação que foi criada através de uma medida provisória que depois virou uma lei, que é a que trata do pregão. É a 10.520. Exatamente. Na prática, o que é que diferencia o pregão das demais modalidades? Pronto. O pregão, ele diferencia-se das demais modalidades, né, pela celeridade no processo. Ele tem também 3 características básicas. Primeira, inversão das fases. Primeiro, se abre a proposta, a fase de lances, e depois de classificado o melhor lance, né, a oferta, o lance, vai ter essa empresa que apresentar os documentos. A outra fase é, após os documentos, né, se por acaso ele não for habilitado, aí volta à fase de aceitação. A outra característica é serviços e bens comuns, ou seja, aqueles que não precisam de parecer técnico e que são facilmente encontrados no mercado, né? E a terceira é a rapidez. A celeridade é muito rápido, é eletrônico principalmente, né? Que tem aí os sites, Banco do Brasil, Comprasnet e outros. Doutor Luiz Eduardo, qual a sua percepção sobre essa modalidade de licitação, o pregão? O senhor acredita que ela realmente emprestou mais celeridade na forma de contratar? Claro, porque ela, como bem explicado pela doutora Liduína, é uma forma mais simples, certo? E quanto mais simples, mais facilmente se perfazem os contratos. Como não há necessidade de parecer técnico, não há necessidades de maiores cuidados, o pregão eletrônico se faz de forma mais rápida. Por isso que ele é tão buscado, porque atende a uma fluidez na negociação entre o poder público e os particulares. Liduína, a senhora lançou, está escrevendo uma obra, uma participação especial do nosso Procurador de Justiça, Luiz Eduardo,
especificamente prática, né? Voltado para a prática. Prático de licitações, dicas para o licitante por um profissional. Como surgiu a ideia de criar essa obra? É o seguinte, eu e o Luiz Eduardo, o doutor Luiz Eduardo, nós somos amigos há muito tempo, né? E, assim, surgiu porque eu trabalho na empresa e a gente se encontra por aí, né, nos serviços públicos da vida. Então, ele, sendo conhecedor, que eu tenho essa experiência, né, ele me convidou para a gente escrever esse livro, né, e nós vamos abordar nesse livro tudo que a empresa licitante precisa saber para participar de um processo e vender para o governo. Eu gostaria, inclusive, que a senhora falasse um pouco de como é que está estruturada a obra, mas eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a administradora de empresas, Liduína Gama, e o Procurador de Justiça do Estado do Ceará, doutor Luiz Eduardo, que estão falando sobre licitação. Doutora Liduína, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a obra voltada para a prática que está sendo lançada. A senhora poderia falar um pouco como é que está estruturada esta obra? Pronto. A obra está estruturada, primeiramente, explicando as modalidades, os prazos, os limites de publicação, né, porque diferencia, por exemplo, a tomada de preço, tem o prazo de publicação diferenciado, porque abrange uma maior concorrência. Ele também está voltado à parte prática. Temos vários fluxogramas, onde diz o que o licitante vai fazer quando ele pega o edital, ensinando também a fazer esclarecimentos, impugnações, o licitante olhar no edital a condição de participação, ver se a empresa dele está apta a participar. Tem um passo a passo, né? Não é à toa que o nome é Prático de Licitações. Doutor Luiz Eduardo, qual a importância desta obra para quem, de alguma forma, pretende contratar com o governo? Apesar de, economicamente, se tentar fazer com que o governo saia das atividades, isso é praticamente impossível, porque ele é o tocador da economia. Quer queira, quer não, o governo trabalha e impulsiona a economia. E, obviamente, para impulsionar a economia, ele deverá prestar serviços. E esses serviços não são serviços só de grandes portes, são serviços de várias formas. E toda vida que o governo vai prestar um serviço, ele precisa contratar. E ele precisa contratar com quem? Ele precisa contratar com empresas, ele precisa contratar com pessoas físicas, com pessoas jurídicas. E esses contratos, muitas vezes, precisam de esclarecimentos práticos, porque livros teóricos existem e muito, mas o dia a dia, a prática, você deve fazer isso, o que é que você deve examinar num edital, o que é que você deve examinar numa tomada de preços. Então, essa prática é que nós temos poucos exemplares de livros nesse sentido. Então, a obra da Liduína, quando ela conversou comigo, disse, Luiz Eduardo, vamos pensar numa coisa bem prática, nada teórico, porque teoria já existe muito. Vamos ensinar passo a passo de como participar de uma licitação e se sair bem nessa licitação. Liduína, quando a senhora falou do pregão, a senhora disse que há uma inversão, né, de algumas fases no pregão. Isso. A senhora poderia falar um pouco sobre as fases da Lei 8666, dos tipos, das modalidades de licitação estipuladas pela 8666? As modalidades convite, tomada de preço,
concorrência, leilão, alienação e o pregão, que é da 10.520, né? Então, assim, essas são as modalidades. Os prazos são os prazos de publicação até que venha a ser aberta a proposta de preços, certo? Ou seja, tomada de preço, 30 dias, pregão, 8 dias, convite, 5 dias, concorrência nacional, 45 dias, também tem as mais rápidas, né, que pode ser até 30 dias também, né? Esses são os prazos de publicação. Também tem os limites, que agora até atualizou, agora eu não lembro bem os limites, né? Até 15 mil, dispensa. Aí tem os parâmetros para obras e serviços, né, de engenharia, e tem para compras e serviços de bens, né? E também tem, essas são as modalidades que nós já falamos, aí os limites, os prazos de publicação, e também tem os tipos, que é melhor preço, menor preço, técnico e preço, melhor oferta ou lance, no caso do pregão e do leilão, né? E melhor técnica são os tipos. Doutor Luiz Eduardo, essa obra, ela é voltada, ela atende tanto a pessoa física quanto a jurídica? Atende tanto a pessoa física quanto a jurídica, certo? Principalmente dizendo o que é necessário para se habilitar, como se habilitar para uma licitação, quais os documentos necessários. É como eu lhe digo, é o beabá, é a prática real, como você faz no dia a dia. Doutora Liduína, a senhora poderia destacar aqui para os nossos telespectadores quais são os cuidados que eles devem ter, caso queiram contratar com o governo, na hora de apresentar a proposta de preço? Pronto. A proposta de preço, nem sempre quem oferta o menor preço, antes de tudo, ela tem que estar dentro dos parâmetros do edital. Até porque ela pode ser inexequível. Exatamente. Como também pode ser exorbitante. Certo. Né? Então, assim, ela tem que fazer uma leitura do edital, ver condições de entrega, o prazo, horário, prazo para envio da proposta, prazo para envio da documentação, quem é que assina, quem é que responde, quem vai assinar o contrato, né? As garantias de execução, toda essa questão que a licitação em si são atos concatenados, são atos encadeados. Então, quando você pega um edital, que você vai participar da licitação, antes de tudo, de fazer a proposta e dar o lance, a proposta em si, você tem que observar todas essas questões para que depois você não tenha a sua empresa punida, né, por inexecução contratual, por ter dado um lance e não enviar a proposta, todos esses cuidados, né? Exercer o preço, formar o preço e dar a proposta com responsabilidade, né? Doutor Luiz Eduardo, a administração realmente busca a proposta mais vantajosa e nós tocamos nessa questão que deve-se ter o cuidado para não se apresentar uma proposta inexequível, né? Como é que o senhor avalia essa questão da proposta de preço? Não só o cuidado de não apresentar uma proposta inexequível, também como cuidado para ser chamado em segundo lugar. Porque suponhamos que o primeiro colocado não venha a atender os requisitos. Então você, como foi classificado em segundo lugar, você tem a obrigação de cumprir com aquelas proposituras que fez inicialmente. Se você não cumprir com aquelas proposituras, você poderá ser apenado. E isso é um detalhe que muitas pessoas que querem contratar com o governo não se apercebem e que a obra trará a explicação do porquê. Ou seja, você participa da licitação, então há uma classificação, primeiro, segundo, terceiro lugar. O primeiro lugar não pôde fazer, o segundo é chamado. Então, se o segundo é chamado, ele tem a obrigação de cumprir com aquilo. Se ele não cumprir, poderá e deverá ter uma penalidade que poderá ser a de não contratar com o poder público durante um certo período e uma penalidade de ordem financeira, inclusive. Então, são esses detalhes de ordem prática que nós queremos chamar a atenção nesta obra. Doutora Liduína, a senhora tocou num aspecto importante, quando a senhora falou da dispensa da licitação. Mas existe também a possibilidade da inexigibilidade, não é verdade? Pronto. A dispensa de licitação, o artigo 24 da lei, né, diz que são a urgência em si. E a inexigibilidade, que é o artigo 25, é a inviabilidade de competição.
né? Um exemplo, a dispensa de licitação é tamanho a urgência em caso de grave perturbação, calamidade pública, onde possa comprometer a segurança das pessoas, né? Já a inexigibilidade é no caso, digamos, artista, contratação de artista consagrado, né? E serviços técnicos, profissionais e etc. Por exemplo, o município quer fazer uma festa de Réveillon no final do ano e quer contratar a Ivete, só existe um Ivete Sangalo. Seria caso de inexigibilidade, não é isso? Isso. Ou se o município quiser contratar algum órgão técnico e que só existe aquele. Por exemplo, suponhamos uma empresa para construir uma grandiosa roda gigante como aquela que existe na Inglaterra. Poucas empresas têm aquela tecnologia, só existe uma. Então, nesse caso... Doutora Liduína, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico aqui lhe parabeniza de antemão pelo lançamento da obra, Prático de Licitações, Dicas para o Licitante por um Profissional, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto. As considerações que nós devemos fazer, né, doutor Luiz Eduardo? Que esse livro é muito bom, né? Eu sou até suspeito de falar, né? Mas breve estará aí na praça, e que as pessoas que adquirirem esse livro, os concurseiros, que o livro também aborda questões de concurso, as empresas públicas também, os pregoeiros, porque a gente participar de uma licitação, às vezes também se torna uma troca de aprendizado, né? Então, assim, é a prática de licitações, dicas para o licitante por um profissional. Doutor Luiz Eduardo, obrigado por sua participação. O senhor pode agora, a partir desse momento, fazer suas considerações finais. Bem, como bem apresentado pela doutora Liduína, esse livro visa realmente a passar a prática. Não é uma coisa teórica, é o que se vive no dia a dia, as dificuldades que cada licitante tem ao contratar com o poder público. Traçar o modo como fazer esse contrato, como executar esse contrato e tirar as dúvidas na contratação e na execução do contrato. Mais uma vez, nós voltamos a afirmar, é uma obra de cunho prático. Não vamos ter só a teoria necessária para que as pessoas entendam, mas principalmente os pontos que são e as dificuldades que aparecem no dia a dia das contratações com o poder público. Esse é o intuito. Muito obrigado. Ivelise Maia. E agora é hora de você que está ligado nos concursos com inscrições abertas ficar atento. Confira a nossa agenda. Assembleia Legislativa de Amapá, inscrições até 30 de outubro. Assembleia Legislativa do Piauí, inscrições até 6 de novembro. Ministério Público do Rio de Janeiro, inscrições até 24 de outubro. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Jurídico. Mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. E na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados às 10 da manhã. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.